A satisfação e a alegria de receber ao vivo aqui nos estúdios o meu amigo e um dos grandes advogados do estado do Ceará, Dr. Paulo Franco, onde eu quero nesse momento pedir a sua atenção para o assunto que a gente vai tratar, assuntos de fundamental importância para a sociedade jaguaribana, limoeirense, cearense, brasileira. E quero nesse momento agradecer a você que está no rádio, aumenta o volume do rádio, você que está na TV canal 182, você que está no Rádiosnet também, muito obrigado. E a você que está no Facebook e também no YouTube, vai compartilhando, vai comentando, né, aqui no Jornal da Educadora. Dr. Paulo Franco, que é advogado desde 1993, 30 anos se aproximando da advocacia, a gente estava aqui conversando nos bastidores, especialista em direito do trabalho, assessoria e consultoria jurídica, MBA em gestão empresarial, cursando, professor universitário e um escritório com uma equipe composta por 11 pessoas, dentre estes 7 advogados e advogadas. Dr. Paulo Franco, é um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal da Educadora, uma satisfação imensa. Boa tarde, meu querido. Satisfação é minha, Richard, voltar aqui a essa casa, me surpreendi, que a Educadora, você sabe que tem uma grande ligação comigo, não só pela proximidade aqui do meu escritório com o estúdio, né, com a sede da rádio, mas porque aqui vivenciei bons momentos aqui nesses meus quase 30 anos aí de advocacia, sempre parceiro aqui da rádio, né? Tive o privilégio e a honra de advogar aqui para a Rádio Educadora, para o Adelmo, para toda a família, né? Essa ligação fraterna que eu tenho com o Chico Pequeno, com todo mundo, com os filhos do Adelmo e com ele próprio, né? Que me conhece desde criança. Para mim é uma satisfação imensa e ver que a rádio tem se reinventado também, né? Tem seguido aí essa nova tendência, né, da rádio web, da TV, né, as rádios migrando também para levar a imagem assim, com uma boa informação. E você dando show como sempre, tem acompanhado e vendo aí seu trabalho belíssimo. Ô, doutor Paulo, é uma satisfação, né, recebê-lo. O Adelmo, né, eu mandei para ele o material quando ele disse, olha, é meu amigão, meu irmão, mandou um abraço bem forte, os filhos, toda a família para o senhor. Ah, muito obrigado. Ele é muito querido, a pessoa desde a minha infância aprendi a admirar, a gostar, muito amigo do meu pai. Meu pai já trabalhou com o Adelmo, meu pai já foi funcionário do Adelmo. Sim. Então é uma ligação assim muito próxima. E inclusive o papai gerenciou a rádio, você não sabe. Foi? Assim que o papai voltou a morar em Limoeiro, ele gerenciava aqui a Rádio Educadora, cuidando das situações. Ele teve esse momento assim de gestão aqui na rádio quando voltou a morar em Limoeiro. Oh, coisa boa. Doutor Paulo Franco, nós tivemos um bate-papo bem legal no início da pandemia, né? Sim. Tanto numa live através das redes sociais, como também ao vivo aqui na Rádio e TV Educadora, pelo link, né? Estava iniciando aquele momento de pandemia. E tenho conversado com vários especialistas também, operadores do direito, falando sobre as mudanças, sobre todo esse cenário. Doutor Paulo, de lá para cá, no geral, na advocacia e no geral também, como é que o senhor está vendo os resultados, os pontos positivos, os pontos negativos, as percas? Qual é a avaliação? Eu pergunto isso, doutor Paulo, porque o senhor é digamos assim, um poço de conhecimento, de experiência, é uma realidade. O senhor tem uma vivência nos seus 52 anos que o senhor me falava, ainda muito jovem, mas é muito bom quando a gente tem a oportunidade de bater um papo com uma pessoa que tem essa vivência, que tem esse conhecimento. E qual é a sua visão diante dos resultados positivos, negativos, pós-pandemia? Bom, Richard, a pandemia acho que foi inusitada, né? A última que nós tivemos nesse porte, né? Foi ainda lá na gripe espanhola e pegou, assim, de fato, o mundo inteiro incrédulo, né? O mundo sem acreditar o que de fato estava acontecendo. Essa grande transformação social teve um legado terrível que foi esses milhões de mortos no país, no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil, mais de 600 mil pessoas. Mas daí, desse sofrimento, de tudo isso que vem acontecendo, nós também podemos tirar alguma coisa de positivo. Dessa tragédia, dessas tantas mortes, desse tanto sofrimento da humanidade como um todo. O senhor falando sobre esse assunto, eu me lembro que eu fiz a minha primeira comunhão com o Monsenhor João Olímpio, hoje não está mais atuando, né, está recluso pela sua idade, e o Monsenhor João Olímpio, ele disse uma frase que no momento lá que foi o seguinte: olha, de todo mal, de toda situação ruim, de todo problema, se você olhar
com uma análise mais positiva, sempre dá para tirar algo de bom. Sim. Seria isso também o que o senhor está colocando. Verdade, com certeza. Todo esse sofrimento causado aí por essa doença na humanidade, ela, além desses milhões de mortos, nós tivemos, se é que podemos dizer que é algo positivo, nada se sobrepõe à vida, sim. Mas de tudo se tira uma lição. Isso é uma realidade, como o senhor disse para você. E acredito que a gente já esteja percebendo que a humanidade teve uma oportunidade ímpar de se unir, de buscar a cura, de buscar uma vacina para essa doença, né? Em tempo recorde. Você sabe que na história recente a gente não tinha tido uma vacina concebida em tempo tão curto. Isso foi um sinal de que muita gente fala, mas os grandes laboratórios tinham interesse econômico, tem várias teorias, mas de fato, se pararmos para pensar, foi uma resposta rápida que até então não se tinha tido. E a gente comparar a outras épocas como hoje, o avanço da tecnologia, eu digo muito, doutor Paulo, há 10 anos atrás, eu tenho 22 anos de profissional, se me falassem que eu ia estar me vendo, que eu ia estar conversando com alguém, como eu conversei com um colega lá na Alemanha, pelo celular, se a gente tivesse a imaginação que o senhor lá em Fortaleza ou em outro lugar a gente pudesse fazer uma entrevista aqui ao vivo, se me dissesse isso no rádio, eu não iria acreditar. Então, o avanço da tecnologia também trouxe esse avanço na área da medicina. Sim, né? Com certeza. É reflexo em todas as áreas. Na área científica. Todas as áreas. E não só nesse aspecto, mas se pararmos para pensar, nós tivemos como, digamos assim, um legado positivo, algo de positivo que a gente teve dessa nefasta pandemia. Nós tivemos aí a união dos povos em busca dessa cura, de um tratamento eficaz, né, minimizando as mortes, mas tivemos também uma união do poder público, no caso aqui mais direcionado ao Brasil, o poder público criando leis, modificando relações jurídicas, né? Para isso, leis, medidas provisórias foram editadas, uma série de situações que foram extremamente positivas para o enfrentamento, para minimizar os efeitos danosos que essa pandemia trouxe para a gente. E talvez um dos setores que mais sofreram foi o setor produtivo. Sim. Algumas áreas do varejo, do comércio que tiveram suas portas fechadas, sofreram talvez a pior das crises, né? Que era de fato o povo tendo a necessidade de ficar em casa, de não poder circular, né? Somente o comércio essencial, só a agricultura funcionou, só o comércio de gêneros alimentícios, farmácias, postos de gasolina, ou seja, só o básico para a sociedade de fato não parar. Mas muitas atividades que eram ditas não essenciais sofreram um baque tremendo. E a partir dessa nova situação que a pandemia impôs a essa parte da sociedade, houve que se reinventar. Esse setor teve que enfrentar, muitos fecharam as portas, é bem da verdade, não suportaram o peso da crise, não se prepararam para isso, porque de fato era uma coisa impensável, né? Quando é que as pessoas estão proibidas de ir para restaurante, para bares, fechados por meses, por anos, né? Atividades como o setor de eventos, né? Que deixou de funcionar, voltou agora há poucos meses atrás a realizar os eventos com público ilimitado, ou seja, nós tivemos aí uma série de situações onde as pessoas foram se reinventando. Nós temos aqui um exemplo você deu bem claro, as lives. Rapidamente as pessoas começaram a pensar, vamos usar live, nunca se usou tantas redes sociais. As pessoas que achavam que aquilo era sem graça, que, né, a despeito da juventude que é o maior público, né? Mas a grande maioria não tinha tanto interesse, passou a ter por uma necessidade. As redes sociais era tido mais como um movimento, assim, um passatempo, alguns especialistas já usavam para as questões profissionais, né? Mas o que é que acontece? Partiu de um prazer para uma obrigação profissional. Uma saída. As pessoas não tinham mais o que fazer. A partir dali, enxergou-se ali no meio um canal de comunicação direta, né, com o seu público, né, o público-alvo. O e-commerce, que é o comércio eletrônico, surgiu se reinventando. Já existia, claro que já existia. Várias Mas não empresas com tanta força, não é? Não com tanta força. Então, empresas pequenas, médias e pequenas se viram na obrigação, já que não podiam abrir as portas, o público não ia chegar até ela teve que criar um e-commerce meio que à força, meio que improvisado, né, fazendo pelo WhatsApp, vendas pelo WhatsApp, ou seja,
o que se trouxe é que era verdade aquilo que os especialistas falavam sobre o comércio virtual, ele ser algo que ia ser imposto à sociedade. Não se sabia que era algo nesse sentido, né? Mas que, de fato, hoje é difícil você não ver uma pequena empresa, ainda que microempresa, até mesmo empreendedores individuais, MEIs, né, microempreendedores individuais, eles já estão usando ali para oferecer seus serviços, seja no grupo de WhatsApp, sim, né, seja ali no Instagram, todo mundo criando sua conta, se divulgando, né, mandando, recebendo Pix, né, hoje a gente brinca muito com a história do Pix, né, hoje você tem Pix, né, hoje é muito comum, você compra uma pipoca com Pix, você compra qualquer coisa no comércio informal, já tem essa possibilidade de pagamento. Ou seja, isso tudo veio a reboque de muito trabalho para sair dessa crise. Sim. Né? Foi algo que nós percebemos isso muito claramente. E o senhor, como uma pessoa formada em coach, uma pessoa que estuda o desenvolvimento humano, doutor Paulo Franco, que já vou fazer uma pergunta, porque eu tenho certeza que o senhor nunca imaginou está fazendo as suas audiências da forma que foi feito recentemente, né? Mas aí, doutor Paulo Franco, a gente percebe de uma coisa: as crises, mesmo com suas perdas, suas dores, né, suas lágrimas, saem pessoas fortalecidas, sai inovação, sai ideias, e foi isso que aconteceu. Sim, com certeza. A grande virada foi essa, né? Com todo o sofrimento, com toda essa aflição que foi imposta aí pela doença para toda a humanidade, você viu pessoas se reinventando, negócios crescendo no auge da pandemia, negócios indo muito bem, sendo criados para resolver problemas criados pela pandemia, né? A nossa área do direito foi totalmente reinventada, né? Se parar para pensar, o judiciário, que é algo muito fechado, muito adstrito às leis, né, aos regulamentos dos tribunais, rapidamente já existia o processo eletrônico, já era uma realidade. Aqui no Ceará, por exemplo, na Justiça do Trabalho, já era 100%, todas as varas já usavam o PJE, o chamado processo judicial eletrônico, ou seja, não existe mais processo em papel, processo físico, né, na Justiça do Trabalho. Na Justiça Comum já se adiantava também a virtualização completa, somente alguns processos ainda eram físicos, estavam numa fase de implantação já do processo 100% digital, né, migrando também para o PJE, saindo do ESAG para o PJE, e aí nós tivemos uma ruptura muito grande com o tabu da realização das audiências 100% virtuais. Por quê? Sim. Porque já existiam em algumas situações de presos, estavam em outras cidades, então as audiências, às vezes, para evitar deslocar um preso para o fórum, já podia ser feito virtualmente. Alguns juízos, que a gente chama, né, tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual, já aplicavam essa metodologia, mas isso era uma excepcionalidade. Doutor Paulo, diante dessa situação assim, como é que se sente? Eu vou conhecer, como é que o senhor se sente como advogado, esse cenário, o senhor no lugar, né, teve de estar o advogado de defesa aqui, o detento assim que sim. Nenhum lugar, e o representante da justiça em outro. Como é que aquele réu, digamos assim, um réu, né? Isso. Se sente? Como é que o juiz se sente? Como é que o advogado se sente? Será que passa assim, rapaz, foi difícil no início ou é tranquilo hoje? Como é que o senhor acha? Não passa aquela confiança para o cenário? Eu vou te responder mais na minha área, tá? Como eu não atuo mais nessa área penal, faz muitos anos que eu não atuo, eu não posso te dizer da minha experiência própria. Pronto, na experiência. Mas na minha experiência, que a gente passou a ter as audiências, tanto civis quanto trabalhistas, 100% virtual, a gente, a princípio, fica um pouco de insegurança. Sim. Insegurança principalmente na hora que a gente chama da audiência de instrução, onde as testemunhas vão ser ouvidas. Principalmente porque tem gente que ainda não tem nenhuma familiaridade com a câmera, que não consegue olhar para a câmera, que está no celular, que não consegue visualizar. Já está tenso devido ao ambiente. Completamente. Você não deixa de estar na presença de um juiz, né? E ali as pessoas às vezes estão na rua, querem fazer audiência da rua, querem estar fazendo audiência com outras pessoas por perto, que não pode, tem que estar num ambiente fechado, quem vai testemunhar, para não ser orientado. Então, o grande, não só meu, mas o grande receio de todos os advogados e advogadas era de como se daria a instrução. Porque a audiência de conciliação é simples, você está com o seu cliente, o cliente às vezes vem até
o escritório, mas na época ele estava em casa, você dava um treino, a gente fazia, vamos fazer um treino, mandava um link do mesmo aplicativo onde ia acontecer a audiência, ligue aí, é nesse botão, aperte aí, manda uma pessoa na casa dele para testar, né? Então a gente ia fazendo esse treinamento para que na hora H, na hora que dissesse começou a audiência, tá todo mundo ali a postos. Às vezes para o cliente, porque às vezes você chega num momento assim, todo mundo quer naquela imagem, paletó, advogado, juiz, de repente tá em casa ele fica até mais tranquilo. Então tem todo esse lado também, não é, doutor Paulo? Tem esse lado, tem a verdade. As pessoas ficavam mais tranquilas. Estava em casa, às vezes ali tinha um filho perto, se fosse uma pessoa de idade, tinha um neto, né? Tinha alguém ali, isso dava uma certa confiança. Mas por outro lado, às vezes a pessoa não entendia a seriedade do ato, né? Aquele ato que é solene, que é formal, onde aquela imagem e som vão estar gravados para serem reproduzidos no momento oportuno, né? Então era algo que as pessoas demoraram a se adaptar. Muitos advogados e advogadas tiveram restrições, porque, veja, você necessita de uma internet boa, você necessita de uma conexão razoável. E muitas vezes as pessoas, você sabe que os nossos fornecedores aqui, os nossos provedores, às vezes, né, se está no celular, nem sempre funciona, cai o sinal, tem toda essa problemática e isso não deixa de ser, não deixou de acontecer também durante as audiências, né? Às vezes o próprio juiz não tinha conexão, estava todo mundo lá na sala de audiência, caía a conexão do juiz. O que você faz? Tinha que esperar o juiz voltar. O juiz caiu aqui, a conexão dele caiu e a gente ficava aguardando. Ou seja, essa realidade nova surgiu e veio assim, passados aí já 2 anos e tanto. O que é que a gente percebeu? Que não tem mais como voltar atrás. Sim. É uma coisa daqui para frente, os juízes já, a grande maioria, são partidários, alguns ainda fazem restrição para audiência de instrução, onde ele quer ouvir, quer que a pessoa esteja num ambiente completamente seguro, a testemunha, para que ela não esteja sendo influenciada por alguém que vá respondendo por ela ou dando dicas, porque infelizmente às vezes isso acontece, né? Sim. Acontece da pessoa estar ali querendo burlar o sistema de alguma forma. E os juízes se preocupam muito nesse aspecto. Mas o que a gente percebe hoje é uma coisa irreversível. As pessoas vão efetivamente... E é em todas as áreas, né, doutor? Eu converso com os secretários de educação, eles dizem, olha, não tem como voltar. Converso com profissionais da área médica, tem clientes que pedem, não tem, faz a consulta até pela orientação pelo celular. Então, não tem como voltar. Essa é a estrutura. Eu estava conversando em outra oportunidade e dizia, rapaz, era tão mais tranquilo no rádio quando ninguém nos via. E quando a gente fazia... Hoje não, tem toda uma... Né, nós estamos aqui com 7 plataformas, né, ao todo, né? E tem toda uma estrutura, toda uma preparação. Quem está mandando um abraço bem especial, tem várias pessoas mandando um abraço, mas é o doutor Aleixson Freitas, advogado, gente muito boa, doutor. Gente boa, uma expressão aí do direito eleitoral, né? Um colega que é sempre referência, que a gente lembra, quando fala o nome dele, lembra aí do direito eleitoral, ele é um especialista, né? Advogado que se destaca aí pelas suas posições, grande abraço para ele também. Doutor Paulo, eu quero traçar a entrevista, pessoal, hoje de uma forma que o doutor Paulo é uma pessoa... que tem um vasto conhecimento, tem suas formações e pode nos ajudar muito, né, no despertar, nas novas perspectivas da pandemia. Agora, estão perguntando, doutor Paulo, não sei se é a área do senhor, e se o senhor quiser pode responder depois da entrevista. Doutor Paulo, o senhor é tão competente, tem seus profissionais, o senhor poderia me responder... Quando o INSS não cumpre uma determinação da Justiça do Trabalho em atualizar o CNS, CNIS. Aí eu não sei se é da área do senhor, se o senhor responde depois. Posso responder rapidinho. A verdade, todas as decisões judiciais, sejam elas de qualquer órgão que seja, né, ela tem que ser cumprida, né? Sim. Então não há órgão nenhum que esteja acima da lei, né? Uhum. Então a ordem judicial, para ser cumprida, ela pode ser contestada, né? Isso é o jargão, todo mundo fala, né? Não se discute, a ordem judicial se cumpre. Tem que saber de fato se não está pendendo nenhum recurso para o cumprimento. Mas a grande verdade é que nós temos essa situação, é muito comum, é que a Justiça do Trabalho às vezes reconhece a existência de uma relação de trabalho que não tinha carteira assinada, que não existiam os recolhimentos de INSS, tá? E de posse dessa sentença, a pessoa que teve esse vínculo reconhecido corre para o INSS e pede a averbação. Diz, aqueles 10 anos que eu trabalhei para fulano de tal, tá aqui. O juiz reconheceu que eu era empregado dele e que eu tenho direito à minha carteira assinada. E segue para o INSS
quer não aceitar aquilo como um tempo de contribuição, porque ele alega que ninguém pagou o que devia ser pago para o INSS. Sim. E aí a gente, defendendo aí o lado do trabalhador que teve esse vínculo reconhecido, a gente disse, olha, cobre do senhor fulano de tal que deixou de recolher. O trabalhador, a sentença judicial que transitou em julgado, ela deve ser cumprida, ou seja, quando se reconhecer o vínculo, o INSS tem, na minha opinião, isso também aqui, deixo claro que é a minha opinião, ele deve cumprir, embora que ele vá atrás de receber o que era devido nesses 10 anos a título de contribuição previdenciária, que ele vá atrás do empregador. Às vezes acontece que o empregador já faleceu, era uma empresa, a empresa quebrou, né? E na verdade o INSS está dizendo o seguinte, se não tiver contribuição eu não reconheço, se não pagar o que deve ao INSS, esse tempo não vai contar. E aí, respondendo à pergunta, eu entendo que ele deve procurar o advogado dele e deve acionar o INSS junto na Justiça Federal, para que a Justiça Federal determine que o INSS cumpra aquele reconhecimento que a Justiça do Trabalho já fez, que houve ali uma relação de trabalho e que essa relação de trabalho deve constar no tempo de serviço desse trabalhador. Isso tem que ser submetido, finalizando, a Justiça Federal é que tem que, de fato, fazer cumprir aquela decisão da Justiça, mas numa ação própria, não outra ação que não seja a Justiça do Trabalho. Doutor Paulo, voltando, né, a esse momento pós-pandemia ou pandemia, nós vimos assim que muitas inovações também, doutor Paulo, aconteceram. Do ponto de vista legal, como é que o senhor avalia e quais são as principais inovações, né, no geral, digamos assim, tanto na sua área como também no geral, que foram importantes para... Bom, eu diria que na área da Justiça do Trabalho, principalmente, né, onde a gente milita com mais frequência, as grandes mudanças vieram com as medidas provisórias logo no começo da pandemia, que trouxeram a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho. Você perceba, Richard, que o cidadão que estava sem poder abrir o comércio dele, ele tinha uma folha de pagamento para cumprir. Às vezes ele tinha 5, tinha 10, às vezes tinha um empregado só. Mas sem abrir, sem faturar, como é que ele ia pagar esse salário? Né? Era um caos total, né? E aí houve essa medida provisória que trouxe a possibilidade, que criou o auxílio, um auxílio da pandemia, né? Um auxílio emergencial para essa emergência, onde o trabalhador ia poder ficar, o empregador não ia pagar salários, ia ficar suspenso o contrato de trabalho e o governo iria pagar uma parte do que era devido a esse trabalhador, né? Um auxílio numa situação emergencial. Era um valor menor, mas iria dar para, vamos dizer assim, para a subsistência desse trabalhador. Isso foi um grande marco, né? A possibilidade de suspensão do contrato, a possibilidade de diminuição do valor do salário, com a diminuição também da carga horária, né? E, basicamente, né, se falarmos a título de lei, né, a regulamentação do teletrabalho, né, que é uma inovação ainda da reforma trabalhista. E você perceba, Richard, que essa mudança foi tão grande que muitas das empresas que funcionavam com 5, 6, 10 pessoas dentro de um prédio comercial, por exemplo, em salas comerciais, eles passaram a funcionar do mesmo jeito de casa. E aí o empregador passou a dizer assim, poxa, se eu passei tanto tempo sem precisar estar funcionando e deu até certo, eu continuei trabalhando, vou manter. E aí passou... Menos despesas. Cortou a metade do tamanho. Se ele tinha 10 salas, ele devolveu 5, ficou só com 5. E começou a fazer até rodízio. Eu conheço empresas que solucionaram o problema de baixo faturamento, trazendo um rodízio. Vocês, tem 5 funcionários, então... 2 ficam em casa, 3 vêm trabalhar. No outro dia, 2 vêm trabalhar, mas fica trabalhando de casa. E aí começou a fazer um rodízio, diminuiu a energia, diminuiu uma série de situações. E o que é melhor, as pessoas passaram a produzir mais em casa. Então eu sempre digo, o que você achou da pandemia? Eu disse assim, olha, quem já era trabalhador, quem já produzia, eu tenho alguns clientes que me perguntam que achou, e eu devolvo a pergunta para eles. Eles disseram assim, quem já era trabalhador, quem já produzia muito trabalhando dentro da empresa, em casa passou a produzir mais ainda.
quem já não era tão trabalhador, é verdade, passou a produzir menos ainda em casa. Aí a questão não foi o sistema, é a pessoa, é de pessoa. Exatamente, é de pessoa para pessoa. E o trabalho, na verdade, do empreendedor, da pessoa que está gerindo um negócio, que tem que trazer as inovações e as soluções para os problemas, é ele enxergar isso, separar o joio do trigo. E às vezes até o próprio colaborador, porque o senhor sabe que tem um empreendedor direto do negócio, mas tem aquele empreendedor chamado intraempreendedor, que você é um colaborador da empresa, mas você pode empreender e inovar de uma forma. Quantos se destacaram, cresceram nas empresas, né? Com certeza. Interessante que isso aqui nos Estados Unidos, doutor Paulo, eu via muitas matérias, e quando o senhor vai assistir documentários, ou então algumas informações sobre o Vale do Silício, ou sobre outras áreas, o próprio Bill Gates, ele fala muito sobre funcionários da Microsoft que trabalhavam em casa, né? Que trabalhava, gente que botava colchão e trabalhava deitado lá, né? Essa visão inovadora, de certa forma, né? E a gente viu acontecer aqui. Agora, doutor Paulo, para os próximos anos, pós-pandemia, na sua avaliação, quais são os principais desafios? Richard, eu entendo que a gente tem uma nova realidade. Tudo isso mostrou a capacidade, a necessidade até das pessoas se reinventarem. Mas você sabe, você tem esse conhecimento específico, você se preparou para isso, você é um cara que tem uma visão diferenciada também. Você sabe que as pessoas costumam não saber como elas estão agora. Sim. E isso não só individualmente, mas também como empresário, enquanto empresário. Então a pessoa não se prepara, ela não conhece a realidade dela, às vezes ela está doente e não sabe, às vezes ela está quebrada e não sabe. Ela está sem perspectiva de futuro e não sabe. Por quê? Porque ela não faz essa análise dela própria de qual a situação de que ela vive. Como é que ela está vivendo, o que é que ela está fazendo, qual é o futuro dela. Ela não tem um plano, ela não sabe como está e nem sabe para onde vai. Então, tudo nasce quando você sabe onde quer chegar. Quando você vê um jovem, um pai de família ou um estudante que não sabe o que é que ele quer da vida, dificilmente ele vai chegar em lugar algum. Então, a primeira coisa que eu diria, que não só na pandemia, mas principalmente depois da pandemia, as pessoas têm que saber para onde vão. Têm que saber aonde querem chegar. É verdade. Então, eu digo, faça essa análise, você que está nos ouvindo, dos problemas que você enfrenta hoje. O problema é financeiro? Problema, será que tem a ver com a sua pouca qualificação profissional? Tem a ver com que você está trabalhando naquilo que você não gosta? Então, eu diria, se analise, busque entender como está funcionando a sua vida como um todo. Você está bem como pessoa, como filho ou como pai? Você está bem enquanto profissional? Então as pessoas às vezes estão querendo tapar o sol com a peneira, não querem enxergar a dura realidade. Não querem reconhecer. Não querem reconhecer. Tem medo até de fazer uma autoanálise. Sim, tem medo porque às vezes a realidade é dura. A realidade é dura, é cruel e você não tem a quem culpar. E a gente conhece isso. Enquanto a pessoa não enxerga que ele é o detentor dos problemas dele, né? É o responsável por aquilo que acontece com ele deixa de culpar as pessoas, ele não vai conseguir sair, não vai buscar saída. E quando você reconhece onde está e não está satisfeito, você sai daquela área de conforto, porque a zona de conforto, na verdade, às vezes ela pode ser para o bem como para o mal. Você pode estar numa situação super desagradável, vendo ali, passando por perrengue no final do mês que o dinheiro não deu, cheio de dívida, cheio de conta para pagar, com problema de saúde que você não trata, mas você está bem, você acha que está bem, você não se reconhece assim. Então, e às vezes você está numa situação confortável, está tudo indo mais ou menos, você está até bem, e de repente vem uma doença e você não sabe por que é que veio. De repente vem uma pandemia dessa que ninguém espera e bota o seu mundo de cabeça para baixo. E aí você às vezes não sabe como sair daquela situação. Então, planejar é muito importante, se reconhecer e planejar, saber para onde você quer chegar. Buscar pessoas competentes. Você que, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui que me ocorreu agora. Pessoa que é inibida, que não consegue falar em público. Procura o Richard, faz um curso do Richard de oratória. Vencer o medo de falar em público. Vencer o medo de falar. Isso, às vezes, você pensa que é uma bobagem, mas, meu amigo, isso é problema de mais de 80% da população mundial. Tem medo de falar em público, tem medo de olhar para uma câmera. Segurar o microfone é mesmo que dar uma surra. A pessoa trava, fala. E você imagine quantos profissionais não são impactados por esse medo. E às vezes reconhecer esse medo e buscar uma solução, mas o que é que eu faço? Onde é que eu vou? Tem aqui na nossa região, a pessoa que é capacitada está sempre oferecendo isso, e as pessoas não enxergam isso como uma saída, está investindo em si mesmo. Então, eu diria, busque bons profissionais para resolver os problemas, para lhe orientar
às vezes, a busca por esses profissionais de curso, se qualifiquem naquilo que você acha que é uma debilidade sua, aquilo que você não é muito bom e que você precisa fazer. Eu digo isso enquanto pessoa, enquanto empresário. O empresariado precisa também ser bem orientado, precisa buscar saídas na hora de fechar um contrato, observar quem é que pode lhe orientar. Será que essa é a melhor saída? Será que isso eu não estou vulnerável? Nós temos hoje um grande problema que as pessoas não estão cuidando, que é a nossa chamada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei traz uma série de complicações para os empreendedores, as pessoas que detêm dados. E as pessoas não estão se preparando. Já existem multas e multas pesadas para quem não sabe guardar esses dados. Então a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é algo que veio também a ser um complicador se você não se adequar a ela. Se você não gerir os dados que você tem na sua empresa, dos seus clientes, você tem um prazo para se desfazer desses dados. Você não pode estar, de qualquer forma, repassando esses dados para terceiros. Então, eu diria que não só o cuidado com a LGPD, mas também o cuidado com um termo em inglês, tudo em inglês está chegando para a gente, tudo em inglês, mas tem uma coisa chamada de compliance, que hoje é algo que as grandes empresas já fazem isso, desde sempre. Mas as médias e as pequenas vão ter que começar a usar um compliance, que é justamente uma espécie de prevenção. É uma coisa que a gente fazia lá há 20 anos atrás, de estudar preventivamente os casos. E compliance é um termo que as pessoas, principalmente quem é empreendedor, tem que buscar conhecer de compliance, tem que buscar conhecer de LGPD, para ver se você não está ficando aí vulnerável nessa legislação. Doutor Paulo Franco, rapaz, nós vamos ficar em dívida com o outro. O senhor, eu porque nosso tempo esgotou, e o senhor porque vai vir mais vezes aqui. Que momento maravilhoso, não é, Célio? Que momento produtivo, que momento conscientizador. 40 minutos passa rápido, hein, doutor? Ligeiro demais, rapaz. Ligeiro. Principalmente aqui, bem conduzido por você, a gente acaba aqui se estendendo, né? Mas, olha, agradeço profundamente aí a atenção. Eu quero agradecer em nome do nosso programa, em nome da direção do ADEL, me agradecer o senhor por esse momento, mas eu já quero reforçar o convite para em outras oportunidades, o senhor estando aqui, a gente conversar, a gente falar sobre vários assuntos importantes, tem alguns temas, é muito bom. E o senhor hoje deu, pelo seu conhecimento, a sua experiência de vida, fez aqui propostas, né, de, digamos assim, olha, teve pontos negativos, mas teve pontos positivos, o momento de inovar, de mudar, superar a crise e as novas perspectivas. Então, assim, foi muito bom mesmo. E, doutor Paulo, o espaço está sempre aberto aqui, meu querido. Meu amigo, vou agradecendo aqui a gentileza do convite. Você é um cara que está sempre parceiro antigo, né? Fizemos cursos juntos, aprendemos a importância do crescimento pessoal, de buscar ser uma pessoa melhor. Você é uma pessoa que eu admiro muito. E dizer para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, acho que o que a gente está fazendo aqui, de trazer um pouco de conhecimento, eu sei que é uma missão da rádio, o Adel tem sempre me dito isso, que essa rádio é para servir o povo, não é só um jargão, isso não é só um comercial que a rádio faz sobre ela, mas é uma realidade. Se você enquanto apresentador, enquanto palestrante, não trouxer algo que mude a sociedade, nós não estamos fazendo nosso papel. O advogado não é aquele ser que está ali para resolver um problema só na justiça, não. Ele tem que impactar a sociedade, o trabalho dele tem que ser impactante, tem que ajudar as pessoas. Então, enquanto eu não me considero capaz de fazer isso, eu não estou cumprindo meu papel na sociedade. Então, você vir para cá, trazer algo de novo, algo de inovador, algo que lance luzes sobre problemas que podem afetar toda a sociedade, eu estou fazendo isso nada mais que a minha obrigação enquanto profissional. Eu tenho um papel a cumprir, um papel social. E eu acho que eu sigo fazendo esse papel sem desmerecer, sem querer jogar lantejoulas em mim, mas eu acho que isso é a nossa missão, transformar esse mundo num mundo melhor. Um abraço, doutor Paulo. Muito obrigado, meu querido. Célio Monteiro, encerramos agora.